Para você fazer menos coisa, você tem que mudar o mindset. Vai ter momento que não vai ter jeito, cara. Vai bagunçar. Você vai bagunçar e vai ter que trabalhar para um. Fazer um trabalho com qualidade exige, num primeiro momento, saber dizer não. Que nós temos uma dificuldade enorme. Se você não conhecer o que você está vendendo, pode esquecer. Você não vai vender nada para ninguém. Porque nem você comprou o produto, né? No nosso meio aqui, muitas vezes lentidão é característica de um cara meio preguiçoso, né? Uma coisa que a gente tem que reconhecer do ritmo natural é que tem os caras acelerados, né? Tem os caras que são ligados no 220. E a gente não consegue. E muitas vezes tá tudo bem. Agora, a venda consultiva, ela depende da interação, ela depende de conhecimento, ela depende de uma série de coisas. Por isso que entra no conceito da produtividade lenta. Falar um pouco de um tema novo, disruptivo, que vai ajudar a gente a produzir melhor, eu acredito que é o que todo mundo precisa. E aí, pessoa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este segundo episódio dessa série especial que nós estamos fazendo sobre a produtividade lenta em vendas no agro. E estamos aqui com os meus amigos Marco Lopes e César Franzon, que, como vocês bem sabem, é da GRV Agribusiness e da Métrica Pecuária Inteligente, cara. Muito bom, hein? O primeiro episódio foi massa e agora vamos aqui pro segundo para começar a entender o que é esse negócio de produtividade lenta. E aí, Marcão, como é que você tá? Agora a gente vai começar a mostrar os segredos. Tivemos que segurar a língua do homem aqui, né? Tivemos que segurar a língua do César. Não, eu sempre quero me antecipar, né, Marco? Mas eu tô muito bem, estamos aqui nesse lugar maravilhoso. Acredito que vai ser um episódio muito bacana, muito produtivo para quem vai nos escutar nessas estradas, nesses rincões do Brasil. Muito bom. E aí, César, como é que tá? Não, expectativa melhor possível, né? Falar um pouco de um tema novo, disruptivo, que vai ajudar a gente a produzir melhor, eu acredito que é o que todo mundo precisa. Exatamente. Ninguém sabe, mas a gente acabou de almoçar, né? Então estamos bem agora, escarçado para gravar todos os episódios aqui. E acho que a gente já pode começar, né, cara? Assim, a gente falou lá atrás, produtividade lenta, daqui a pouco o Sérgio já falou que é de um livro, de um tal de Cal, não sei o que e tal. O que é essa tal de produtividade lenta, cara? Bom, essa produtividade lenta vem do livro do Cal Newport, que chama Produtividade Lenta, aonde ele criou os conceitos da produtividade lenta para que a gente possa produzir de uma forma melhor, com mais qualidade e atingindo os resultados que nós temos. Marco, me ajuda, quais são os 3 conceitos? Antes de falar dos conceitos, a gente tem que falar o que fez com que ele chegasse nesses conceitos, né? Ele fala muito claramente no livro que quando você está na indústria, você tem métricas, você tem parâmetros muito mensuráveis. E é muito simples. Como você falou no primeiro episódio, o cara chega assim, da manhã, 5 horas, vai lá, bate o cartão, vai embora. Quando a gente vai para o negócio do conhecimento, trabalhar com conhecimento, e eu acredito que vendas é um trabalho de conhecimento, não existe uma medida de produtividade. É que a gente sai da operação, né, Marco? Sai da operação. E aí, o que ele verifica? Que as pessoas que trabalham com conhecimento, a medida de produtividade é se manter ocupado o dia inteiro. E se a gente fizer um paralelo com o primeiro episódio, é exatamente isso que acontece com o vendedor. Ele acorda cedo, roda, chega no final do dia. E aí, né? E aí? Tá? E foi esse que deu o link em mim e no César. Poxa, aqui tem um contexto que faz sentido em vendas. É exatamente isso que acontece. Eu não estou falando venda transacional. Venda transacional é processo. Né? Eu até costumo brincar, né? Já comprou na Amazon alguma vez, Cezão? Já comprei. Qual que é o nome da vendedora que te atendeu? Certo? Então, é totalmente diferente. Agora, a venda consultiva, ela depende da interação, ela depende de conhecimento, ela depende de uma série de coisas, por isso que entra no conceito da produtividade lenta. Sim, exato, exato. E vamos começar por esse nome, né? Porque assim, porra, hoje é tudo uma correria.
né? Correria para acordar, e já tem que levar a criança em escola, e já tem que bater o cartão, isso aqui, blá, blá, blá. No nosso meio aqui, muitas vezes lentidão é característica de um cara meio preguiçoso, né? Preguiçoso, cara cozido. Um cara que não trabalha para equipe. Exatamente, né? Cara. E eu acho que é bem legal, assim, trazer... Você trouxe um pouco do contexto, né, da produtividade lenta, mas o que de fato o conceito significa em termos de os seus pilares e tudo mais? No geral, o conceito ele vai nos levar para foco e intencionalidade das nossas ações. E nesse sentido, o Cal Newport ele criou 3 preceitos, 3 filosofias, vamos dizer assim, que embasam a produtividade lenta. A primeira delas é: faça menos coisa. Essa já dá muito o que falar. A segunda é: trabalhe em um ritmo natural. Se eu sou uma pessoa que trabalha com calma, eu tenho que trabalhar com calma. Se o Cezão ele é acelerado e está tudo bem, vai no ritmo natural dele. E o terceiro e o mais importante, a terceira e mais importante filosofia da produtividade lenta é: vamos fazer os nossos trabalhos com qualidade. Exatamente. Eu acredito que quando a gente para pensar, né, um pouco do que a gente está fazendo, do que a gente faz no dia a dia, os processos, tudo, a gente acaba perdendo um pouco essa produtividade, esse ritmo de produtividade. Porque como o Marco falou, a gente saiu da operação. E quando você sai da operação e se torna um líder ou um vendedor que trabalha com conhecimento, que trabalha com vendas, ele acaba tendo que exercer um raciocínio, ter concentração e foco para conseguir ter maior qualidade no seu resultado. Sim, exato. E César, até pensando nisso que você comentou, né, um ponto que até no primeiro episódio vocês comentaram muito, que é essa diferença entre estar ocupado e ser produtivo, até que o Marco trouxe agora nesse episódio também, né? E o dia a dia de um vendedor no nosso setor, cara, é rodando. E tem um termo que o Cal coloca no livro, que é a tal da pseudoprodutividade, né? O que a gente precisa abandonar no nosso dia a dia? Porque você fala, muito fácil falar, né? A primeira filosofia é: faça menos coisas. Né? O segundo, mas assim, o que de cara assim o cara precisa pensar nesse aspecto? A pseudoprodutividade, acho que é a coisa que a gente faz mais pra gente se enganar do que a gente tá sendo produtivo, do que ou tentar mostrar pra alguém que a gente tá sendo produtivo sem ser produtivo. Uhum. Esse é o grande negócio, porque você faz um monte de coisa e no final do dia você não entrega nada. Né? Aquela entrega fica uma entrega prejudicada ou uma entrega parcial. Então eu acredito que a pseudoprodutividade, quando a gente olha para ela, fala assim: pô, mas eu estou fazendo um monte de coisa. Eu estou indo atrás, eu estou respondendo os e-mails, eu estou ligando para os clientes. Só como você está fazendo isso? Está fazendo isso com qualidade? Está pensando na venda consultiva, vendendo solução para esse cliente? Ou você está pensando só na venda transacional, que é vender, tirar o pedido e virar as costas e ir embora? Entendeu? Então acredito que a pseudoprodutividade ela pode ser abordada. Eu sei que a visão do Marco é um pouco diferente da minha, mas a pseudoprodutividade ela pode ser abordada aí dessa forma, pensando que a gente precisa ser mais eficiente. E é a forma mais fácil a gente se enganar com o que a gente está fazendo seja um trabalho produtivo e com resultado. Às vezes não é e a gente está achando que é. Uma questão da pseudoprodutividade é que ela vem da pressão dos nossos gestores, que às vezes não pode ver uma pessoa parada. Eu canso de ver. Você tem que descansar carregando pedra. Né? O cara ele faz trabalho externo, ele vai na loja de manhã, às vezes até mesmo para estudar um produto, para se preparar, e aí o gestor vê: o que você está fazendo aqui? Vai para o campo, vaza. Mas tem um outro lado, que é a nossa pressão interna. Nós, por tudo que nós falamos no primeiro episódio, nós achamos que o certo é fazer isso. É acordar cedo, sair, abrindo porteira feito louco, e chegar no final do dia esgotado. Então tem que mudar o mindset. Para você fazer menos coisa, você tem que mudar o mindset. E uma dica muito interessante no ato de fazer menos coisa é olhar
o velho teorema de Pareto, né? Que ele diz o quê? 80% do meu resultado vem de 20% do meu esforço. Cara, se eu tenho uma carteira de 100 clientes, muito provavelmente, e isso eu já fiz vários testes e acontece com muita frequência, eu tenho 20 clientes lá que carregam 80% do meu faturamento. Cara, será que se eu não me dedicar melhor nesses 20 clientes, com um trabalho de mais qualidade, com mais calma, com mais profundidade, com mais intencionalidade, eu não tiro os 20% dos outros 80 clientes nesses aqui? Às vezes, eu posso tirar até mais. Sim. Só que a gente não pensa, a gente está naquela... Tem que fazer, tem que estar ocupado, tem que estar rodando, tem que estar... E também tem outra questão, né? Em especial no Brasil, tem tanta oportunidade, né? Assim, tem tanta fazenda, tem tanta gente e produtores desassistidos que às vezes nós mesmos, na ânsia de querer crescer no negócio, não, pô, tem o produtor que tá ali do lado, tal, posso atender e tal, e muitas vezes você perde o foco do que é realmente importante, né, cara? Atender bem poucas pessoas, talvez. Exatamente, né? Exatamente. E com foco, né? Foco, exato. Foco na solução para o cliente, pensando aí, você falou do atendimento, né? Hoje, na hora que eu olho para o atendimento, a gente às vezes sai para atender um cliente de uma forma muito relapsa, sem saber o propósito, sem ter o porquê, sem saber o que você vai entregar para esse cara no final do dia, ou muito pior, sem conhecer o cliente, né? A gente esquece de fazer a lição de casa, que nem o Marco falou, você tem que passar na revenda, tem que estudar o produto que você está vendendo. Se você não conhecer o que você está vendendo, pode esquecer. Você não vai vender nada para ninguém, porque nem você comprou o produto, né? Quanto mais o teu cliente vai comprar de você. Então isso para mim é pensar, na verdade, é organizar processo. É organizar a cabeça para que a gente possa fazer de uma forma diferente, mais eficiente, com foco, fazendo menos coisa e garantindo a qualidade. Quer ver uma oportunidade grande que os vendedores têm? Normalmente, revendas, elas têm um portfólio muito amplo, né? Vários produtos. E às vezes, se eu investir um pouco mais de tempo para aqueles clientes que são os meus maiores clientes, aqueles que respondem mais, às vezes não é só o maior, né, Cezão? Sim. É aquele que está mais aberto à minha proposta. Sim. Porque tem cliente que quer ser atendido rápido. Você tem 5 minutos, né? Às vezes não casa e tem espaço para todo mundo. Mas aquele cliente que abre a possibilidade, poxa, eu estou vendendo 1, 2 produtos, eu tenho mais 30 para oferecer. Por que eu não faço? Às vezes o próprio cliente não sabe. Não sabe. Por quê? Porque você vai naquele batidão. Esse cara aqui compra só adubo, esse cara aqui compra só protocolo, esse cara aqui compra só semente. Por quê? Porque você olha para trás. Você vai no histórico, você vai no retrovisor. Nós temos que parar de olhar no retrovisor e olhar para frente. Sim, exatamente. Isso é uma verdade, né, Marco? Eu já fiz isso, né? Quantas vezes a gente fez? A gente tem que pensar no mix todo que você vende para poder atender. E tenho certeza que você vai atender muito melhor o teu cliente do que você está atendendo agora. Com certeza. E de uma forma muito mais eficiente, porque daí ele vai começar... E outra coisa, se ele confiar em você, vai ser mais fácil ainda de você vender outras coisas. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E aqui a gente entra num outro pilar, né? Que é o segundo que você comentou, Marco, do ritmo, né, de trabalho. Cada um tem o seu ritmo. Isso aí a gente já conversou, já trabalhou com muita gente, já conversou com muita gente, sabe que tem uns caras que são mais acelerados, uns caras que são um pouco mais comedidos e tal. E eu tava fazendo uma relação, né? Essa questão de você trabalhar num ritmo tal. O agro é assim, né? O agro tem um ritmo. Tem ciclos. Tem ciclos e tal. Hoje, obviamente, você chega numa fazenda que tem mais de uma cultura e tal, praticamente a fazenda gira o ano inteiro com atividade. Mas existe um ciclo a ser cumprido, né, cara? E que tem muito a ver com esse segundo pilar da filosofia da produtividade lenta, que é trabalhar no seu ritmo, né, cara? Exatamente. Eu li um livro recente, que é do Daniel Pink, Motivação 3.0, e ele fala de uma pesquisa que foi feita nos anos 80, de 2 médicos cardiologistas, que eles conseguiram separar 2 perfis de pessoas. Eles chamam as pessoas do perfil X e as pessoas do perfil A. As pessoas do perfil X são pessoas aceleradas, né, que tá sempre
para ontem, né? Que normalmente é uma característica que os gestores procuram nos vendedores. Os do perfil A, eles são mais comedidos, pensam mais, né? Os de perfil X têm muito mais probabilidade de adoecer do que dos perfil A. Certo? E o que ele fala de interessante é que eu consigo, através desse entendimento, se eu sou do perfil X, eu consigo trabalhar para me transformar em alguém do perfil A. É só ter a consciência, né? É só ter a consciência. E eu acredito muito nisso. E aí que vem o segundo pilar. Trabalhar num ritmo mais adequado, né? E você pode muito bem ter períodos que você está acelerado. Pô, você vai ajudar o cara a fazer silagem de milho, por exemplo. Porra, né? Tem que estar lá. A lona tem que estar lá, você tem que estar lá junto. Faltou alguma coisa, faltou o como é que chama o negócio que a gente coloca para acelerar? Inoculante. O cara vai buscar. Cara, você trabalha 16 horas por dia, mas é naquele momento. Né? E depois você vai num ritmo que é o que o ser humano sempre fez, gente. O ser humano lá da época das cavernas fazia isso. Vamos sair para caçar? Vamos caçar. Depois vamos festejar, vamos comer carne. E nós perdemos isso. Sim. Isso, eu pensando aqui, fico me remetendo, né? A gente pensa no ritmo natural, todo mundo fala assim, mas qual que é o ritmo natural? A gente tem várias fases na nossa vida, na parte de trabalho e tal, e cada uma delas vai te ajudando a você conhecer cada vez melhor você. E quando você se conhece bem, você consegue entender o teu ritmo natural. Qual que é o melhor para você? O que fica melhor você fazer e como fazer? Eu vou dar um exemplo. Para mim, as manhãs rendem muito mais que as tardes. De forma, assim, não tem nem comparação. E a noite, para mim, é muito pouco produtiva. Ah, você nunca trabalhou à noite? Trabalhei. Tem dia que você tem que ir até a noite. Mas não é o natural e o normal. No seu caso. No meu caso, não é o natural e o normal. Conheço pessoas que funcionam depois do meio-dia. Uhum. E o cara dorme até 11h30, meio-dia, acorda, trabalha até meia-noite. E tá tudo bem. E tá tudo certo. É o ritmo do cara. Então isso eu acho que não tem problema nenhum. E uma coisa que a gente tem que reconhecer do ritmo natural é que tem os caras acelerados, né? Tem. Tem os caras que são ligados no 220. E a gente não consegue. E muitas vezes tá tudo bem. A gente não consegue. Eu, por exemplo, tenho amigos que são assim. São ligados no 12. Mas você imagina um cara ligado no 12, bem orientado. Pois é. O cara é uma máquina. O cara vira uma máquina. Pode virar uma máquina. Certo? Então, é por aí o caminho. Então, essa segunda filosofia da produtividade lenta, ela faz muito sentido também em vendas no agro. Por isso que a gente teve esse insight de desenvolver todo esse projeto. Uhum. E o livro mostra, né? Você fala assim, sempre foi assim, né? E o livro traz muitos exemplos de pessoas, né, notáveis na história da humanidade que tiveram esse desenvolvimento no ritmo deles, né? Eu não lembro agora se esse exemplo específico está no livro, né? Mas o próprio Leonardo da Vinci, ele tinha grande parte das obras dele não foram nem finalizadas, pra você ter uma noção, né? Mas ele, fez muita coisa ao longo de muito tempo, que às vezes demorou anos para ser feito, né? E muitas obras foram assim, né? Um exemplo que tem no livro é o do Benjamin Franklin, né? Sim. Isso, exato. Que ele fala que era um cara muito produtivo, mas estava lá atolado, estava quase chegando no esgotamento. Aí ele teve a sorte de conhecer uma pessoa que ele começou a delegar todos os trabalhos operacionais para essa pessoa, que fazia com gosto, e liberou ele para usar a criatividade. Uhum. E aí o cara desenvolveu um monte de coisa, né? Desenvolveu fogão a lenha mais moderno, fundou a Associação de Filosofia dos Estados Unidos. Aí ele passou para um outro patamar de produtividade, tendo tempo para que ele aproveitar. Sim. E esses grandes mestres, né, ele cita no livro também o Isaac Newton. Também. Na hora que ele fala do Isaac Newton, que o Isaac Newton demorou, desde quando ele começou a pensar na teoria da relatividade, com a maçã caindo e tal, não sei o quê, demorou 25 anos para ele poder chegar numa conclusão e escrever os primeiros documentos. Então ele veio pensando e raciocinando tudo isso, porque é uma coisa que você tem que conhecer. Sim.
E naquela época era mais difícil, né? A gente não tem a IA e o Google pra gente procurar e tal. Mas isso, era bem mais difícil. Isso é um problema. Construir. Tanto que a pseudoprodutividade, a partir do momento que nós tivemos o desenvolvimento da internet, né? Da conexão, ela piorou demais. É isso aí. Porque você começou a levar trabalho para casa. A pandemia, de alguma maneira, né, trouxe também mas isso. Aí é bem antes. Sim, né? sim, bem sim. Antes, né? Nós temos aí 20 anos de internet e hoje você leva seu notebook para casa. Se você tá com celular, e aí você não consegue separar trabalho de família, você fica uma zona. Uhum. E você faz isso achando que é o modelo correto, e não é. Né? A gente tem que ter foco, trabalhar naquele momento que a gente determinou que tem que trabalhar, e o restante vamos curtir a família, vamos dormir bem, vamos fazer exercício. Cara, a gente tá falando aqui, parece que é fácil, né? E eu tava comentando com o César ontem. Eu tive alguns problemas pessoais há 15 dias atrás, que deu uma bagunçada na minha vida. E hoje, eu não estou conseguindo aplicar a produtividade lenta, porque acumulou serviço, né? E eu preciso... Mas é algo que eu tenho que ter a consciência, né, Cezão? Sim, exatamente, cara. Eu tô na mesma maré, na mesma vibe. Eu peguei, agora tive vários eventos, viagem e tal, fora. Semana que vem tô viajando também. Então você acaba ficando distante, porque quando você tá viajando, que hora você vai mexer? Ontem a gente chegou de viagem, às 6 e pouco da tarde, tava lá mexendo no computador, repassando o que a gente ia fazer, como fazer, tal, tudo. E eu tive que responder ainda as pessoas que eu tô trabalhando em parceria para os outros negócios, né? Que a gente não para. Sim. Então, isso tudo, a gente acaba saindo do ritmo natural, que é o que a gente quer estar, porque a gente se respeitar, isso é muito bom para nós. Uma das coisas que eu comecei a fazer para melhorar meu ritmo, e você também faz, Marco, eu sei, é dormir cedo e acordar cedo. Você também faz, né, Paulo? É dormir cedo e acordar cedo. O Paulo falou pra mim que não dorme faz 7 anos. Direito. Mas olha só que legal, isso é um insight bacana, né? Porque assim, aqui às vezes a gente lê um livro como esse, eu já li vários livros nesse sentido também, vocês também, e às vezes você termina um livro e você fala assim, porra, cara, mas isso aqui não tem nada a ver, assim, eu não consigo entender como que esse cara consegue fazer isso. Ou ele é rico, né? Eu falo assim, ele é rico, não tem... Mas não é, né? E assim, até o exemplo que vocês deram é muito interessante, porque, porra, vai ter momento que não vai ter jeito, cara. Vai bagunçar. Você vai bagunçar e vai ter que trabalhar para um... né? Exatamente. E porque é o jeito que tem que fazer. Eu também, essa semana foi assim, de fazer roteiro de coisa de madrugada e tal, porque, pô, era o tempo que dava e a gente tem que dividir o tempo com família e tudo mais, né? Isso E aí, Paulão, dá o gancho pra terceira filosofia, que é o trabalho com qualidade. Exatamente. Fazer um trabalho com qualidade exige, num primeiro momento, saber dizer não. Que nós temos uma dificuldade enorme. A gente acha que a gente é super-homem, né? E consegue abraçar o mundo. Então é questão de consciência. A hora que eu aprendo a dizer não, eu escolho as batalhas que eu vou travar, e aí eu travo essa batalha com muita qualidade, com muito foco, com muito determinação. Então a terceira filosofia, que é faça trabalhos de qualidade, parte do princípio de que a gente tem que aprender a dizer não. Difícil, hein? Cara, isso aí pra gente aprender, o que acontece? Quem não fala não, vai juntando um monte de tarefa. Isso aí. Que as pessoas, na maioria das vezes, vai delargando, né? O próprio Cal Newport fala isso no livro. Que eles delargam pra você, mal explicam e tem que marcar uma reunião pra te ocupar mais 1 hora pra explicar o que eles querem. Ou só para cobrar, né? Ou só para cobrar. Você não fez. O que você não fez, mas você nem sabia. Então, esse negócio de falar um não, ou falar assim, ó, eu tenho uma lista de espera, né? Você pode ficar aqui na minha lista de espera, aguardando, porque eu foco em 3 projetos por vez, ou 4 projetos por vez. 3 tá bom, né, Marco? 3 tá 3 ótimo. é um número bacana. Cabalístico, inclusive. Não, cara, 3 porquinhos, 3 mosqueteiros, cara. Começo, meio e fim. Não, e outra coisa, se você não tiver foque em 3. É melhor do que fazer um monte e não fazer nada. Não fazer nada. Porque daí você muita iniciativa e pouco acabativa. Essa é a frase da pseudoprodutividade. Muita iniciativa e pouca acabativa.
É isso aí. Que é mais ou menos o que acontece hoje, né? Você vai, porra, um monte de coisa junto ali, não tem o que fazer, né? Mas assim, ó, vocês, nessa conversa, nessa viagem, né, que nós chegamos ontem, vocês comentaram vários exemplos, né, de coisas que às vezes aconteceu com vocês, ou vocês viram acontecer com outros pares, enfim, gente que estava liderado de vocês. Hoje, trazendo para a prática, vamos dizer assim, eu quero aplicar os conceitos da produtividade lenta a partir de amanhã. Qual que seria, vamos dizer assim, o hábito, ou a mudança de hábito que eu poderia fazer já no primeiro momento? Faça menos coisa. Essa para mim é o primeiro, que já vem na minha cabeça como sendo o primeiro. Porque eu não sei se é certo ou se é errado, mas na hora que eu paro de fazer um pouco do aquele todo que eu estava fazendo e olho para fazer menos coisas, eu começo a enxergar com uma visão diferente. Uhum. E nesse momento que eu estou falando que eu estou na correria, tudo, eu não vejo a hora de eu conseguir parar e me organizar, porque na verdade a tua vida pessoal, até a tua vida pessoal começa dando uma embaralhada, né? Você começa a ficar meio confuso, porque isso vem de vários lados, né? O Marco falou que ele tem um problema pessoal e acaba afetando todo. E o profissional também afeta o outro lado. Então eu acho que a gente fazer menos coisa e conseguir olhar para o todo e falar assim, ó, peraí, eu vou me organizar e definir as prioridades, né, Marco? No caso de vendas, se eu fosse um vendedor, estivesse escutando esse episódio e me sensibilizasse por ele, primeira coisa que eu faria amanhã, eu pegaria a minha lista de clientes, todos os clientes que eu atendo, criaria o que eu chamo de matriz de potencial de cliente. E essa matriz ela tem vários tipos, várias formas. Eu conheci uma matriz que um vendedor lá de Nova Crixás utiliza, que ele dá parâmetros, né? Inclusive, alguns parâmetros esses que ele coloca é a capacidade de pagamento do cliente e se o cliente vai ou não exigir muito dele. E aí ele ranqueou e ele sabe quais são os clientes prioritários. E vai neles. Ah, mas e os outros? Cara, se eles vierem até você, beleza. Mas foca o seu esforço, a sua energia, o seu tempo, porque se você precisa de desempenhar um trabalho de qualidade, você precisa destinar tempo para o produtor. Para esses que têm o maior potencial. Sim. Às vezes, você abre espaço para outros vendedores atender aqueles clientes que você deixou, entre aspas, para trás. Então, se eu fosse um vendedor, amanhã eu faria isso. Sim. E uma coisa que você falou, né, Marco, a gente ainda acho que não comentou, é o tempo, né? Nosso tempo é finito. O dia tem 24 horas. Eu trabalhei com um gerente de fazenda que ele virava e falava assim, putz, o dia podia ter 36 horas. Você tá doido. Eu falei, não, eu queria. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, 24 para trabalhar e 8 para dormir. Eu falei, cara, mas você tá louco, né? Mas qual que é o negócio? Nosso tempo é finito e a gente precisa se organizar e tentar cumprir o processo para conseguir fazer menos com mais qualidade. Legal, legal. Cara, assim, ó, ficou muito claro do primeiro episódio, né, e todos os conceitos que vocês trouxeram agora para a mesa, que ele se aplica ele se aplica em vários aspectos da vida, né? Quase tudo. Mas para o que nós estamos nos propondo a fazer aqui, que é como a gente consegue vender melhor, né? Não necessariamente mais, porque pode ser que seja consequência do trabalho bom que você está fazendo, mas assim, no final do dia, o que vocês estão entendendo que é... No final do dia de novo, né? Tô falando de novo. Qual que é a grande recompensa que vocês enxergam aplicando esses conceitos para a vida das pessoas? Para mim isso é a mágica, né? Que as pessoas vão sentir a mágica acontecer na vida delas de transformação. Porque vai produzir melhor, lógico, os resultados vão ser melhores, o vendedor vai vender mais, vai ter mais resultado, mais comissão, mais tudo, mais prosperidade, vamos dizer assim, e ele vai ganhar em qualidade com a família dele. Eu acho que aí estão as grandes coisas, e trabalhar num ritmo natural se torna cada vez mais prazeroso, né? O prazer que esse cara tem de trabalhar, de acordar de manhã e fazer as coisas, ele sabe que ele vai concretizar aquilo, realizando daquele formato o processo, eu acho que muda tudo. Sim. Qualidade de vida é o maior ganho. O problema é a gente
definir o que é qualidade de vida, né? Eu até falo nas minhas mentorias, né? Qualidade de vida é algo muito amplo, né? Se eu tenho uma família que está descalça, se eu consigo comprar Havaiana para todo mundo, eu dei qualidade de vida. Mas eu tenho que definir dentro do meu parâmetro, ligado ao meu propósito, o que eu quero de fato como qualidade de vida, né? Eu quero trabalhar 8 horas, eu quero dormir 8 horas, eu quero ter tempo de qualidade com meus filhos, eu quero ter tempo de tirar férias uma vez por ano, que, cara, vendedor do agro, pode ver, tá todo mundo com férias acumulado. Porque tem um detalhe que nos limita muito, que é a questão da remuneração, né, Paulo? Como a remuneração, de certa forma, ela limita, o cara tem que compensar trabalhando mais. Isso aí. Mas, às vezes, isso é um pouco de mesquinhez de quem gerencia os negócios. Paga melhor o cara, né? Divide o lucro com a equipe, porque lá na frente todo mundo vai. Deixa o cara mais sossegado. Então tem todos esses aspectos, mas assim, o principal ganho de você aplicar os conceitos da produtividade lenta em vendas é que você vai ter a possibilidade de ter mais qualidade de vida. E tem uma questão que você comentou, até dessa parte da remuneração e tudo mais. Tem uma coisa que nós, seres humanos, gostamos, é a tal da previsibilidade, né, cara? Quer dizer, se eu... nada na vida vamos dizer assim... É certo. É certo, né? Mas se você tiver uma certa previsibilidade, né, ajuda muito, já te né? dá pelo menos uma paz de espírito, né? Que muitas vezes a gente precisa. E o cara que vive exclusivamente da venda, pega um vendedor de uma revenda, coisa e tal, ou até mesmo um representante comercial, isso é uma coisa que pega muitas vezes, né, cara? Como que trabalha isso, sabe? Eu tenho um exemplo interessante de uma empresa de nutrição animal que, se não me engano, 2024 foi um ano muito bom e a turma vendeu demais. O preço do suplemento mineral estava alto, então as comissões foram... 2023, na verdade. Foram muito boas, né? E esses representantes começaram a ganhar dinheiro, achavam que estavam ricos, compraram terreno, compraram um carro caro, né? E no outro ano o jogo virou. Uhum. Né? O jogo virou porque os insumos caíram. Mesmo que ele vendesse mais, ele ganharia menos. E aí embananou muita gente. Então, uma coisa que eu acredito que o vendedor, o representante comercial tem que fazer, principalmente aquele que ganha comissão, é pedir ajuda para alguém que saiba organizar o orçamento dele. Uhum. Ajuda a fazer essa previsibilidade. Porque aí, né, uma outra coisa interessante que eu tive um insight há um tempo atrás, que é o seguinte: quando a gente está vendendo, por que o cara entra para vender? Porque ele não tem limite, né? Puta, se eu vender mais, eu vou ganhar mais. Mas se esse cara ele pensar o seguinte: olha, eu vou fixar aqui um teto máximo que eu preciso ganhar. Vou dar um exemplo aqui genérico, tá? 30 mil reais. 20 mil reais é o que eu gasto, 10 mil reais é o que eu vou juntar, né? Desses 10 mil eu gasto 5 mil com farra, 5 mil reais eu guardo para uma emergência. Cara, a hora que você fixa esse teto máximo, é libertador. Porque diminui os nossos desejos. E às vezes são os desejos que fazem a gente fazer turnos de trabalho enlouquecidos. Então tudo isso ajuda, né? Nós temos aí 3 dicas legais para a turma. Se quiser a partir da manhã começar a mudar de vida. Sim, sim. Se quiser mudar de vida, pode falar com a gente também, né? A gente ajuda. Até, eu não sei se a gente falou até agora, né? O que a Métrica e a GRV fazem no mercado. Nós somos uma empresa de treinamento e consultoria. Então a gente tem uma atividade um pouco ampla aí que pode atender as empresas e os vendedores de uma forma ampla, né, Marco? Uma das coisas que a gente preza é definir claramente, investir tempo para entender a necessidade dos nossos clientes. Então isso tem a ver com a filosofia da qualidade. Dentro disso, a gente tem um portfólio que envolve treinamento, mentoria, consultoria,
e às vezes até a união desses três, que a gente vai, de fato, trabalhar junto com os nossos clientes para minimizarem essas dores. É por isso que surgiu essa união da métrica com a GRV. Eu e o César estamos unindo os nossos esforços, as nossas experiências, para que a gente ajude as empresas, os profissionais de venda que atuam no agro a seguirem o caminho da produtividade lenta, fazendo menos coisa, trabalhando no ritmo natural, com qualidade. E a gente vai desde a indústria para a venda final, para todo mundo que está lá na ponta, para todos que estão dentro do processo de vendas. E até tem uma coisa que a produtividade lenta, ela é um processo dentro da liderança, que a gente está explorando isso de uma forma criativa e cada vez mais eu acho que ela vai ganhar espaço nesse sentido, tá? E nós continuamos firme no propósito de cada vez melhorar mais com a produtividade lenta. Muito bom, muito bom. Eu tava aqui analisando, só pra gente finalizar o episódio, né? Alguns benefícios que eu particularmente lendo o livro achei, né? Quer dizer, você colocar menos pressão sobre si mesmo, te diminui aí burnout, todas aquelas sensações que todos nós aqui, eu acredito que em algum momento da vida já sentiu. Com as devidas proporções, a gente já sentiu isso, né? Outra coisa é ter mais confiança, né, em você, nas coisas que você faz, do que você está desenvolvendo, né, que eu acho que é muito interessante. E, de alguma maneira, isso vai te trazer melhores resultados dentro do seu processo. Normalmente, né? É o que se espera. Normalmente é o que se espera. E mais tempo, né? Mais tempo para dedicar para a tempo. família e tudo mais. Tudo aquilo que a gente sofre muitas vezes por não estar perto dos filhos, crescer, enfim, toda aquela questão, né, cara? Então esse é são pontos importantes que a gente precisa estar sempre de olho neles. Né? E para mim tá ligado diretamente, porque você não tá bem no teu negócio, você não tá bem dentro de casa, não né? Tá bem no lugar nenhum. Aí a vida acaba se tornando um fardo, né? Exatamente. Porque é muito difícil, por mais que a gente cuide as crises, tal, família, tal, é difícil de administrar, vamos falar assim. O negócio às vezes é até mais fácil. Se a gente tá bem, as coisas ficam mais suaves, vamos dizer assim. Exatamente. Bom, pessoal, já terminamos o segundo episódio aqui, cara. Tenho certeza que para você que tá ouvindo ou tá assistindo aí, tenho certeza que você viu valor, né, nessa conversa minha com o Marco aqui e com o Franzon. Eu lembrei agora. A gente tá trocando essa ideia aqui justamente para mostrar para você que tem alguns caminhos, né? Então esse episódio, como eu comentei, ele só chegou até você por conta da GRV Agribusiness e da Métrica Pecuária Inteligente, né? Que são as empresas que estão por trás de todo desse conceito da produtividade lenta em vendas. Então, pessoal, muito obrigado por vocês terem participado de mais um episódio. Temos mais 3 aí pela frente, mas tenho certeza que vai ser muito bom. Obrigado, viu? Paulão, eu que te agradeço. Sempre pertinente nas perguntas, né? Sim. Conduzindo a gente de uma forma muito tranquila e de certa forma, tirando o nosso conhecimento desse jeitão dele aí de se preparar para as perguntas. Agradeço demais. Eu acredito que foi um episódio importante. Muito importante. Né? Que as pessoas que estiverem escutando, né, nos procurem, né, César? Sim. Se quiser conhecer mais, se quiser aprofundar, né, nós estamos totalmente disponíveis. Conversar, trocar ideia, nós estamos disponíveis sempre. E não custa nada, né, Marco? Não custa nada. E a gente tem muito, acho que, para contribuir com as pessoas. E também a gente tem certeza que os nossos clientes têm a contribuir com a gente, porque eles nos ensinam muita coisa. Isso aí que é o grande ponto. Então, se você curtiu esse episódio aqui, então compartilhe com alguém que você acha que vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast ele cresce na medida que você participe com a gente desse processo. Então assine o podcast em todos os agregadores, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, qualquer um desses a gente está por lá. Siga também os episódios no YouTube, cara. Tem o YouTube aqui do AgroResenha e tem o YouTube também da Produtividade Lenta. É só você buscar aí no YouTube que você vai encontrar esse episódio em vídeo também. E siga a Produtividade Lenta nas redes sociais. É só buscar lá @produtividade_lenta no Instagram e também no YouTube, como eu comentei, porque aí você vai conseguir consumir todos os conteúdos dessa galera aqui. Óbvio, entre em contato aí com o Marcão e com o César para você poder saber um pouquinho mais do que é esse negócio de produtividade lenta, tá certo? Valeu, turma. Valeu, obrigado. Mais uma vez, se chover não precisa molhar a horta não, tá bom?